E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal no YouTube. Bom galera, hoje eu vou falar sobre a Revolução da Inglaterra. Bom, a Inglaterra passou por vários conflitos, por várias coisas que ocorreram, várias definições, greve. É muito legal estudar sobre isso em história ou em geografia também, às vezes estuda. Beleza? Então vamos lá começar. Bom, a primeira pergunta aqui é da Unesp. A superioridade da indústria inglesa em 1840 não era desafiada por qualquer futuro imaginável. E esta superioridade só teria a ganhar se as matérias-primas e os gêneros alimentícios fossem baratos. Isto não era ilusão. A nação estava tão satisfeita com o que considerava um resultado de sua política, e as críticas foram quase silenciadas até a depressão da década de 80. Josephson e Schumpeter, a história da análise econômica da Inglaterra. Então aqui está falando sobre a superioridade da indústria da Inglaterra em 1840. O que isso está querendo dizer? Dessa exposição, concluiu-se que por que razão a Inglaterra adotou decididamente, a partir de 1840, foi o livre comércio no relacionamento entre as nações, que significa sobre a superioridade da indústria com as pessoas, né? Para buscar trabalho, para buscar inovação, para buscar revolução no país da Inglaterra. E com essa superioridade na indústria, com a nação um pouco insatisfeita com o que estava ocorrendo, aí teve essa superioridade na Inglaterra, que teve uma indústria de alimentício que buscou um futuro imaginável para as pessoas, ok? Segunda questão. Essa segunda questão é sobre a UEL. Um fator que contribuiu decisivamente para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII foi. Qual foi o fator que contribuiu para o processo de industrialização na Inglaterra? Que foi a acumulação de capital resultante da exploração colonial praticada pela Inglaterra através do comércio, né? Através da comercialização, através de investimentos, que contribuiu para a industrialização na Inglaterra, que foi se desenvolvendo, que foi se estruturando com o tempo, ok? Terceira questão. Leia o texto a seguir e aponte a alternativa que se adeque à sua interpretação. A máquina a vapor tornou possível o uso da energia em todos os artifícios mecânicos, em quantidades maiores do que qualquer outra coisa conseguiria realizar no passado. Foi a chave para tudo o que ocorreu em seguida. Sobre o nome da Revolução Industrial, a face do mundo mudou mais drasticamente e mais rapidamente, correto? Do que em qualquer outra época, desde a invenção da agricultura, cerca de 10.000 anos antes. A cronologia das ciências e das descobertas, qual definição é referente a isso? Segundo o texto, a máquina a vapor foi decisiva para o advento da Revolução Industrial na Inglaterra, já que esse foi o primeiro dispositivo tecnológico que realizou uma transformação profunda no âmbito da produção industrial da Inglaterra. Então, foi essa máquina a vapor que fez um advento para a Revolução Industrial na Inglaterra, com novas máquinas a vapor que desenvolveram as indústrias na Inglaterra, que desenvolveram a autonomia alimentícia na Inglaterra, ok? Questão 4.
A principal medida econômica de Rowan foi a publicação de atos de navegação, a Revolução Puritana, a Revolução Iluminista, a Declaração de Direitos ou a Revolução Gloriosa, que foi a principal medida econômica de Rowan, foi a publicação de atos de navegação. Questão 5. Caracteriza as colunas abaixo. Primeiro, burguesia e 2, proletariado. Então vamos lá. A classe dos trabalhadores assalariados das fábricas, ou seja, operários, que foi a burguesia. A classe capitalista, ou seja, proprietários das fábricas, bancos das terras e bens, burguesia. Se apropriavam dos lucros gerados pelo aumento da produtividade proporcionando pelas novas máquinas, burguesia também. O salário corresponde a apenas uma parte recebida pelo que ele produz nas fábricas, proletariado. Agora, nessa segunda parte, são algumas questões de funcionalização, de transformação na Inglaterra. Primeiro, quais as principais transformações na Inglaterra na segunda metade do século XVIII? Ocorreram grandes transformações na Inglaterra, como, por exemplo, na política, o rei passou a ser comandado pelo parlamento, no qual o rei fazia parte da economia. A Inglaterra voltou mais forte para as produções que faziam. Então, quais foram as principais transformações na Inglaterra na segunda metade do século XVIII? Que foi o comando do presidente da Inglaterra para fazer fortemente as produções, para se desenvolver, para se prosperar cada vez mais na economia da Inglaterra. Questão 2. Como funcionava o sistema de manufatura? O que é manufatura? Aqui vai explicar essa referência. Como funcionava o sistema de manufatura na Inglaterra, na metade do século XVIII. Elas reuniram padrões grandes, galpões, onde era trabalhado com matérias-primas e fértil em troca de uma jornada de trabalho. Os produtores recebiam um salário que era chamado de manufatura. Então, essa é a referência de manufatura, que os trabalhadores recebiam o chamado, entre aspas, um salário que chamavam manufaturas. Questão 3. Qual é o papel do trabalhador nas fábricas no sistema de manufaturas? Qual é o papel? Qual é a função, por exemplo, do trabalhador nas fábricas do sistema de manufaturas na Inglaterra? Qual era o papel decisivo dos trabalhadores? O papel dos trabalhadores passou a ser operar as máquinas, garantindo suas manutenções. Eles procuravam expressar seu repúdio diante das decisões causadas pelas mecanizações. Em troca, eles recebiam um salário. Então, qual é o papel do trabalhador nas fábricas no sistema de maquinofaturas? Na maquinofaturas era a manutenção, das fábricas, a decisão das coisas que eles faziam. Então tinha essa definição definida, porque era bem exemplificado, porque trocava de turno, às vezes chegava o turno de manhã, outro cedo, outro de madrugada, que é de noite, e tinha o chefe que cuidava deles para fiscalizar os trabalhadores naquela época. Então esse era o papel do trabalhador. A maior importância na indústria da Inglaterra era que o trabalhador pudesse dar o seu melhor
dia após dia, pudesse fazer coisas que ajudavam muito a indústria da Inglaterra. Questão 4. Descreva o regime de trabalho dos operários nas fábricas inglesas. Que foi: os operários eram submetidos em condições desumanas. Chegaram a 14 ou 16 horas precárias, com breves pausas para refeições precárias. Então, essa definição dessa 4 descreve o regime do trabalho dos operários nas fábricas inglesas, que, por exemplo, eles trabalhavam muito por dia. Eles chegavam, nada mais nada menos, a aproximadamente 14 ou 16 horas por dia trabalhando. E não tinha pausa para beber água, para ir no banheiro. Ou às vezes as mulheres mexiam nas calças mesmo, os homens, né? E continuavam trabalhando. Era um trabalho muito forçado naquela época, porque tinha pouca pessoa que tinha aquela humanização de trabalhar bem com as mãos, de ter um trabalho bom. Isso que significa. Mas outras pessoas não trabalhavam bem e ficavam horas trabalhando na fábrica, né? Mais de 18 horas ainda, mais ou menos. Questão 5. Como eram as cidades industriais inglesas no final do século XVIII e do começo do século XIX? Como eram as cidades inglesas? Os moradores moravam em vilas operárias, próxima da fábrica. Uma forma de habitação incentivadas pelos patrões, para não perder a hora, por exemplo. Então, aqui não está citado o nome do patrão, né? Tem outras características, se pesquisar, fala sobre o nome do patrão na indústria, né? Que falavam para os trabalhadores morar perto da fábrica, né? Tinham vilas perto da fábrica para eles trabalharem. No século XVIII, no final do século XVIII, até no começo do século XIX. Então isso garantia um bom manuseio na fábrica, isso garantia que as pessoas que trabalhavam na fábrica não perdiam a hora para ir para trabalhar, né? Faziam as coisas corretamente e decisivas com os patrões, porque isso era muito importante, né? Eu acho que cada indústria na Inglaterra tinha aproximadamente mais de 4.000, né, trabalhadores ou mais, porque a Inglaterra é muito grande, né? Lá na Europa é um país inglês muito bom de viver, né? Tem algumas cidades como, por exemplo, Everton, Liverpool, West Ham, entre outras cidades que tem lá na Inglaterra, porque a Inglaterra é muito boa de morar, mas naquela época eles sofriam muito para trabalhar, para ganhar o seu sustento, porque os trabalhadores faziam muitas tendências, né, na fábrica, trabalhavam muito, muito mesmo. Tem alguns livros também que tem algumas definições sobre alguns manuseios na indústria que estudam até hoje. Tem algumas imagens referentes a isso, que eles faziam artesanato também em 1854, por aí, no final do século XVIII até no começo do século XIX, que começou a Revolução na Inglaterra, né, que terminou com grande prosperidade, mas isso a levou a um trabalho digno, de confiança entre os trabalhadores, e principalmente o capitão, né, o chefão, que falavam para os trabalhadores morar perto da fábrica para não perder a hora. Se perder a hora já era, ia embora rapidinho, né? Pegava o dinheiro e ia embora. Mas essa definição trouxe para os trabalhadores grande responsabilidade no final do século XVIII, né? Porque muitas pessoas, antes do chefão fazer isso, perdiam a hora para ir para o trabalho, né? Porque ficavam
horas no bar, bebiam bebida, outras coisas, mas com essa definição feita pelo chefão, mudou drasticamente um pouco, porque foi se distinguindo mais a indústria, se foi revolucionando mais, né, a comercialização de várias coisas que faziam, né, como por exemplo, artesanato, tecido de algodão, outras coisas também, já que no Brasil era algodão também, era cana, era outras coisas também, era café, que tinha uma grande importância aqui no Brasil, né? Os ingleses já vieram aqui para o Brasil, depois que Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, em 22 de abril de 1500, mas os ingleses já passaram aqui perto da América do Sul, não gostaram muito assim aqui da América do Sul, mas se distinguiram muito a sua apropriação na Inglaterra, né, na sua terra inglesa, e favoreceu muito com a Revolução da Inglaterra, com a superioridade, com a responsabilidade dos ingleses na indústria em 1840. Quando aí começou, em 1840, no século XVIII, a Revolução da Inglaterra, em 1840, e terminou em 1846, por aí, né, quando a Inglaterra teve a sua superioridade bem comercializada, né? Naquela época, os Estados Unidos estava bem no mercado produtivo e econômico, mas a Inglaterra tinha um bom favorecimento, que tinha reinados também. Naquela época, a mãe de Elizabeth II, o pai dela, né? Porque naquela época teve muitos reinados também, desde antigamente tinham muitos reinados, e naquela época, em 1840, vocês podem pesquisar também quem era o rei naquela época, quem era a rainha na Inglaterra. Na França tem isso também, né? Reinado. Mas que mais revolucionou muito foi a Inglaterra, no final do século XVIII. Já no século XIX, já no século XX, mudou um pouco assim, vamos dizer, a opinião. Porque os Estados Unidos, a China, o Japão, se desenvolveram mais a economia um pouco mais rápido do que a Inglaterra hoje em dia. Porque, vamos dizermos que se a Inglaterra fosse, naquela época como hoje, estava um pouco à frente dos Estados Unidos e da China. Mas hoje em dia, os Estados Unidos está muito à frente da Inglaterra de comercialização, de economia, de bolsa de valores, né? Que teve uma taxa baixa, a bolsa de valores de Nova York, no final do século XVIII, porque naquela época os Estados Unidos estavam passando por uma crise financeira e econômica, e alguns países da Europa, como Inglaterra, ou outros também, estavam bem erguidos na economia, bem erguidos na comercialização, né, faziam muito movimentos e estava indo muito bem, né? Com isso, com essa superioridade nas indústrias, né, com a comercialização de produtos químicos, de várias produções alimentícias, que era uma indústria muito grande, né, naquela época. Eu vou deixar a imagem aqui em cima da indústria de 1840 na Inglaterra, porque estudar isso é muito importante, de imaginar, de estudar sobre isso, eleva muito a nossa acadêmica sobre algumas histórias, sobre algumas revoluções. Eu também estarei falando com vocês também sobre a Revolução Francesa, a Revolução da Bolsa de Valores de Nova York, e várias outras referências também sobre China, Japão, sobre Dubai também. Dubai era um país muito, muito pobre, e por ser muito pobre assim, mas era um país que tinha muitas tendências, que é um país com muito ouro,
que é um país que tem muitos valores, né? E é um dos países mais que tem alta tecnologia até hoje, tem uma economia altíssima que se baseia um pouco com os Estados Unidos. Ok, pessoal? Então foi essa definição que eu decidi de estudar com vocês hoje, de falar para vocês hoje dessas atividades que eu estou fazendo no ensino médio. E isso é muito importante nas atividades de história sobre a Revolução Industrial da Inglaterra. Tem a Revolução Industrial da França, dos Estados Unidos, como eu falei, mas da Inglaterra era um pouco diferente, é um pouco diferente até hoje. Beleza? A honra e glória do Santo Deus, maravilhoso. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixe o like, ative o sininho de notificação para que você possa ser avisado